Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós temos mais um episódio da nossa série sobre o diálogo das fontes da LGPD com outras normas que tratam também da proteção de dados no Brasil. E em mais uma norma de direito público nós veremos o cadastro base do cidadão nesse 8º episódio da nossa série sobre o diálogo das fontes. Nós já vimos, lembrando, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei do Sigilo Bancário, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, que já tratava também de relações de direito público, o Marco Civil da Internet. Agora nós vamos para o Cadastro Base do Cidadão, que foi criado pelo Decreto número 10.046 de 2019, 10.046 de 2019, que regulamenta a governança, melhor dizendo, no compartilhamento de dados no Poder Executivo da Administração Pública Federal e também instituiu o Comitê Central de Governança de Dados. O cadastro base do cidadão ele é um cadastro que busca unificar os dados pessoais dos administrados para padronizar e também para organizar os bancos de dados da Administração Pública Federal. E aí, por exemplo, evitar a existência de dados desatualizados ou de dados contraditórios em bancos de dados diferentes e também com isso viabilizar a existência de um meio unificado para a identificação dos cidadãos. Só que, é claro, não se começa do zero, a intenção não é elaborar um cadastro totalmente novo, mas sim partir de cadastros e bases de dados já existentes nos órgãos públicos federais por meio da verificação e da uniformização desses dados. E a primeira versão do cadastro base do cidadão foi elaborada a partir do CPF e de outros dados cadastrais, dados pessoais cadastrais disponíveis no banco de dados da Receita Federal, de acordo com o artigo 18 do Decreto 10.046. E aí as versões futuras, conforme também esse artigo ressalva, podem conter outros dados pessoais de acordo com as regras definidas no decreto. A supervisão e o controle do cadastro base são realizados pelo Comitê Central de Governança de Dados, que tem as atribuições de deliberar sobre as regras de governança, as formas de tratamento dos dados pessoais, as regras e os parâmetros para o compartilhamento restrito desses dados, as normas de segurança também, entre outras normas, de acordo com o artigo 21 do Decreto 10.046. E eu destaco 5 normas principais sobre proteção de dados nesse decreto 10.046 que regulamenta o cadastro base do cidadão. A primeira é a definição de dados cadastrais, que está no artigo 2º, inciso 3º. O artigo 2º do decreto 10.046 tem diversos conceitos, como também nós temos no artigo 5º da LGPD, e entre esses conceitos, o inciso 3º do artigo 2º do decreto 10.046 traz uma definição importante sobre os dados cadastrais, que são as informações identificadoras perante os cadastros de órgãos públicos, ou seja, são esses dados pessoais existentes em cadastros de órgãos públicos que vão formar o cadastro base do cidadão. E o próprio dispositivo do decreto tem uma lista exemplificativa desses dados cadastrais, que são os atributos biográficos da pessoa, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, que é o CPF, o número de inscrição no CNPJ, que para a LGPD não interessa porque diz respeito à pessoa jurídica, o número de identificação social, que é o NIS, o número de inscrição no Programa de Integração Social, o PIS, o número de inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, o número do título de eleitor, entre outros elementos e outros dados públicos relativos a pessoas naturais ou jurídicas que formam esse cadastro. Então, o cadastro base do cidadão ele é formado por dados pessoais de pessoas naturais, mas também por dados de pessoas jurídicas.
Em segundo lugar, o artigo 2º, nos incisos 1, 2 e 4 do Cadastro Base do Cidadão, trazem a definição de atributos biográficos, biométricos e genéticos. Então, nós temos 3 espécies diferentes. Primeiro, os atributos biográficos, que são os dados da pessoa natural relativos aos fatos da sua vida, como nome civil, nome social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios, entre outros dados. Os atributos biométricos são as características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para o reconhecimento automatizado, como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar. E os atributos genéticos são as características hereditárias da pessoa natural obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas. Então, do mesmo modo que os dados cadastrais, essa definição dos atributos previstas no Cadastro Base do Cidadão também ajuda a LGPD não só na definição de dados pessoais, mas também na diferenciação entre os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis que estão previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 5º da LGPD. Em terceiro lugar, mais um conceito no artigo 2º, inciso 16 do Decreto 10.046, que é a definição de informação, que é definida como dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção, a transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Eu lembro que nós temos também já uma definição de informação no artigo 4º, inciso 1º da Lei de Acesso à Informação, que nós já vimos aqui nos nossos episódios sobre o diálogo das fontes, e também no artigo 4º, inciso 4º da Lei de Acesso à Informação, e além disso também há um conceito de dado pessoal no artigo 14, inciso 1º do Decreto Regulamentador do Marco Civil da Internet. E todos esses conceitos também devem ser utilizados em conjunto com o artigo 5º, inciso 1º da LGPD, para auxiliar na definição do dado pessoal e, eventualmente, também na identificação do dado pessoal sensível para a LGPD. Em quarto lugar, o compartilhamento de dados. Os artigos 3º até o artigo 15 do Decreto 10.046 têm regras detalhadas sobre o compartilhamento de dados entre os entes da administração pública federal direta ou entre esses entes e as pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. Também traz regras sobre o desenvolvimento de plataformas de interoperabilidade para a realização desse compartilhamento e também faz o Decreto 10.046 a diferenciação entre o compartilhamento amplo, restrito e específico. E também nós temos aqui no artigo 5º do Decreto 10.046 a previsão expressa da necessidade de cumprimento das normas da LGPD sobre o uso compartilhado de dados. Então é curioso que o Decreto 10.046 entrou em vigor no final de 2009, mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, mas ele já previa a necessidade de observância das regras da LGPD sobre o compartilhamento de dados, e a LGPD também deve nortear outras regras relativas ao uso compartilhado de dados pessoais, como, por exemplo, o direito do titular de obter informações sobre o uso compartilhado dos seus dados pessoais pelo controlador e qual é a finalidade desse compartilhamento, de acordo com o artigo 9º, inciso 5 da LGPD. Em quinto e último lugar, nós temos no artigo 18 a formação do Cadastro Base do Cidadão. E como eu falei, a primeira versão desse Cadastro Base do Cidadão foi elaborada a partir do CPF e de outros dados pessoais cadastrais disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal e referidos no parágrafo 1º do artigo 18 do Decreto 10.046, que são
número de inscrição e situação cadastral no CPF, a data da inscrição ou da última alteração da pessoa natural no CPF, o nome completo, o civil e eventualmente o nome social, data de nascimento, sexo, filiação, a nacionalidade, a naturalidade, a eventual data de óbito, a eventual ocorrência do óbito da pessoa e a sua data. Além disso, as versões futuras do Cadastro Básico do Cidadão podem ter outros dados pessoais obtidos a partir do número do CPF da pessoa natural e, mais especificamente, os seus atributos biográficos, como, por exemplo, os relacionados ao grupo familiar, à vida societária, ou seja, a participação da pessoa em pessoas jurídicas, né? Também a vida laboral, o histórico de trabalho e de vínculos da pessoa e outros dados existentes em cadastros de órgãos públicos. Há uma proibição expressa da inclusão de atributos genéticos no Cadastro Básico do Cidadão, prevista no artigo 18, parágrafo 6º do Decreto 10.046. Além disso, também as regras desse decreto devem ser analisadas com fundamento na LGPD, no sentido de proteger os dados pessoais sensíveis. E aí nós podemos chegar a duas interpretações possíveis. A primeira, a vedação simples e total da inclusão de qualquer dado sensível no Cadastro Básico do Cidadão, ou o condicionamento da inclusão de dados pessoais sensíveis no Cadastro Básico do Cidadão à ocorrência de alguma das bases de tratamento dos dados pessoais sensíveis previstas no artigo 11 da LGPD. Então, com isso, encerramos o nosso episódio de hoje e voltamos na semana que vem com mais episódios do ValenteCast. Até mais!